Bom, pessoal, agora a gente vai falar a respeito desse carinha aqui, ó. É o nosso termostato. O termostato, ele é o nosso controlador de temperatura, tá? Utilizado mais em refrigeradores convencionais, né? Hoje em dia, né, os refrigeradores fosfree não utilizam mais o termostato. Eles estão vindo com placas eletrônicas e sensores que fazem o controle de temperatura. Mas ainda na área de refrigeração doméstica nós encontramos muito esse carinha aqui, nosso controlador de temperatura, beleza? Como que ele funciona? Ele tem dois contatos aqui, ó, elétrico, que dá passagem de tensão para... É como se ele fosse um interruptor, ele liga e desliga o compressor, de acordo com a temperatura que a gente seleciona aqui. Cada número desse, 1, 2, 3, 4, é equivalente a uma temperatura. Conforme você seleciona, o refrigerador vai trabalhar até a temperatura que você selecionou e vai ficar ligando e desligando o compressor. Funciona da seguinte maneira: nós temos esse caninho fininho aqui, é como se fosse um capilar, ele tem um furinho no seu interior, um orifício, tá? Dentro desse caninho aqui existe um gás chamado mercúrio e aqui nós temos um diafragma aqui dentro. Então esse gás aqui, conforme a temperatura oscila dentro do refrigerador, esse gás então ele expande, ele comprime, fazendo com que mova esse diafragma, abrindo e fechando o contato, de acordo com a temperatura que a gente seleciona, beleza? Quais são os defeitos que apresenta esse cara aqui, ó? Os defeitos que ele apresenta é o seguinte: normalmente são dois principais defeitos. O cliente chega e fala para você, ó, tá gelando tudo na parte de baixo, tá congelando até os alimentos na parte de baixo, o compressor nunca desliga. E você vai lá, coloca esse termostato aqui, ó, na temperatura bem mínima mesmo, no 1. Muitas vezes você até desliga ele e ele continua com defeito, ou seja, ele está com contato colado, tá? Ou ele perdeu a sua sensibilidade, não está funcionando mais adequadamente. Então, somente a troca dele. Outro caso que acontece, muitas vezes, chega lá, o compressor não está nem partindo, está frio. Então, muitas vezes, esse caninho que ele rompe, fazendo com que, então, nem feche mais os contatos para ligar o compressor. Então, somente a substituição do mesmo. Outra coisa que pode acontecer, ele tem esse parafusinho aqui, é uma regulagem para a gente, se quiser fazer um ajuste fino, por exemplo, da sensibilidade. Ele está demorando muito para desligar ou para ligar. Só que vem ajustado de fábrica. Eu não te aconselho a tentar fazer isso não, tá? Tem algumas pessoas que se aventuram aí, mas não compensa não. Deu defeito, troca ele, que é a melhor solução. Então vamos ver aqui, pessoal, alguns testes que dá para a gente fazer nele. Em primeiro lugar, você coloca ele aqui no zero, né? Como se estivesse desligado. Liga o multímetro. Coloca na escala de BIP, né? Na escala de continuidade. E ele, no zero ele tem que estar desligado, tá? Ele não pode dar continuidade. Ó, ele não dá continuidade. Mas agora a gente vai passar ele para 1, ó. Ele já tem que dar continuidade. Demonstrando então que ele está ligando e desligando. Isso não quer dizer que ele está totalmente bom, tá? É um dos testes que dá pra gente fazer. Por exemplo, o cliente relata para você, meu refrigerador está congelando os alimentos na parte de baixo. Aí você chega lá, vê que realmente o refrigerador está bom, está refrigerando super bem. Aí você coloca o termostato aqui no zero. E mesmo assim o compressor não desliga. Aí você vem e testa aqui os contatos elétricos, né? No teste de continuidade. Se caso der continuidade, se bipar, significa que no seu interior os contatos colou. Então somente a substituição do mesmo, beleza? E outra coisa, o cliente relata, não está refrigerando, a geladeira não gela de jeito nenhum. Você chega lá, coloca a mão no compressor, o compressor está gelado, nem está ligando. Você viu, primeiro certifique-se, né, que o cabo de energia está tudo beleza. Se a lâmpada estiver acendendo, significa que está energizado o sistema, tá? Então você vai tirar o termostato e você vai fazer o seguinte teste. Você vai rodar para um lado para o outro, né? Se mesmo você rodando até no máximo e ele não der continuidade, se ele tiver assim, por exemplo, ó, aqui tá ligado, né, ó. Mas se mesmo você colocando no máximo, ele continuar, ele não bipar, colocou no máximo lá, por exemplo, da geladeira, ele não bipar, significa que ele está com os contatos abertos, tá? Significa que esse termostato ele quebrou, ou ele pode ter
A maioria das vezes ele quebra esse caninho aqui e solta o gás, né? Aí ele fica desse jeito aqui, ele não dá mais contato. Então somente a substituição do mesmo. São esses testes. Outro teste que dá para você fazer, mas eu quero fazer um teste para saber se ele está ligando e desligando. Então, por exemplo, você vai colocar aqui ó, no 1, né? Colocou aqui no 1, ó. Aí você vai colocar as duas pontas e ele vai dar continuidade. Mas eu quero ver se ele vai desligar com temperatura. Aí o que você pode fazer? Você pode pegar um fluido refrigerante virado de cabeça para baixo, né? E despejar um pouco de fluido refrigerante, né, em estado líquido aqui nessa pontinha, para que vire gelo essa pontinha, para que esse gás que está aqui dentro movimente o diafragma e feche e abra o contato e feche aqui, para você ter certeza se ele está sonando ou não assonando. Mas é desnecessário, tá? Se chegou lá, viu essas duas situações que eu disse, você já pode chegar e trocar o termostato. Não precisa nem ficar fazendo esse tipo de teste não. Beleza?